Meu nome é César Santiago, eu sou médico e sou constelador. E ele procurou a constelação por causa de uma síndrome do pânico, que ele já apresentava há vários anos, fazia tratamento e não melhorava. E então, na constelação, eu perguntei para ele, se acontecesse um milagre para você aqui hoje no trabalho, qual seria o resultado desse milagre? Aí ele disse para mim assim, o milagre seria eu me curar desse medo que eu sinto. Eu nem estou conseguindo trabalhar mais. E isso agravou mais agora que a minha primeira filha vai nascer. Eu nem sei se eu vou dar conta de cuidar dela. Eu nem tenho ido para o meu trabalho. Tal é a intensidade do medo que eu sinto. Então, eu disse para ele assim, então vamos fazer o seu trabalho. E ali estava um grupo de 25 pessoas. Eu falei para ele, escolha uma pessoa para representar você. E ele escolheu uma pessoa para representá-lo. Uma pessoa para representar o seu pai. Ele escolheu, posicionou o pai. E uma pessoa para representar a sua mãe. E aí ele escolheu uma pessoa, colocou a mãe dele numa determinada posição. E aí eu falei para ele sentar-se. E aí a constelação começou. Esses representantes, eles acessam essa informação do campo sistêmico, né, do campo dessa família, dessa memória. E cada um deles tem uma sensação corporal, tem um sentimento. E muito interessante, porque ele posicionou o representante dele bem de frente ao pai. Como nós estamos vendo aqui nessa representação dos bonecos. E aí o representante do pai começou a apresentar alguns tremores e aí ele teve dificuldade de permanecer de pé. O representante dele, então, foi em direção ao pai e tentava segurar o pai de todo jeito. E aí o pai, com muita dificuldade de permanecer de pé, o representante dele segurava com muita força o pai. Então falei para ele assim, eu vejo aqui que você tem um vínculo de amor muito grande com seu pai. Agora, na minha percepção, é que algo aconteceu com o seu pai quando ele era muito criança, quando ele era muito pequeno. É a minha percepção aqui. O que aconteceu com seu pai? Na origem dele. Então ele disse assim para mim, quando meu pai nasceu, ele foi colocado numa caixinha ao relento numa fazenda. E o avô que eu conheci foi um homem que pegou o meu pai e cuidou dele. Então, esse avô cuidou do meu pai durante todo o tempo. Eu tive contato com ele e o meu pai nunca conheceu os próprios pais. Há um relato de que uma pessoa dessa região tenha colocado lá, é só uma hipótese de que alguém daquela região, alguma mulher que tenha colocado lá e que não se sabia exatamente a origem do meu pai. E aí, então, aqui na constelação, eu disse para o representante dele, olha para o seu pai e fala para ele, querido pai, eu te amo tanto que eu carrego tudo que é seu. Inclusive, essa situação tão difícil da sua vida. Por que tão difícil? Né? Porque, é claro, imagina uma criança que é colocada ao relento, que é uma situação muito difícil, uma criança sendo colocada sem o amparo da mãe
É uma situação hostil e sente que inclusive vai morrer. Aí eu perguntei para o pai dele, como você se sente quando o seu filho fala assim? Eu me sinto muito mal quando ele fala assim. Então eu falei para o representante do pai, então diga para o seu filho, isso fez parte do meu destino, deixa comigo, pode deixar comigo que eu carrego. Você é livre. Então eu disse para o representante dele, abaixe-se e entrega para o seu pai o que é dele. Isso pertence ao destino dele. E assim ele fez e levantou. Quando ele levantou, o representante levantou, ele fez uma inspiração profunda de alívio. Aí eu perguntei para ele, como você se sente? Ele falou, me sinto muito aliviado. Então eu falei para ele, olha para a sua vida. Aí ele se posicionou aqui, fazendo um movimento para a vida dele. Então, esse movimento era um movimento de libertação daquilo que ele carregava do pai. Então, esse é um sentimento adotado. Quem realmente passou pela situação hostil, a situação de medo, foi o pai. Então, em termos de carregar nos genes e transferir isso para o filho, nós podemos observar aqui essa situação difícil que o pai passou, isso chegou até o filho. Isso não tinha nada a ver com a realidade do filho. E ao fazer esse processo, esse indivíduo consegue, então, agora, libertar-se desse medo que ele carregava inconscientemente e que não pertencia a ele. Ele não tinha passado nenhuma situação que levasse a uma situação de medo, de pânico. E depois disso, esse rapaz ficou bom completamente, ele ficou curado e acompanhei ele durante algum tempo, né, no meu trabalho como médico. Ele voltou outras vezes e nunca mais passou por alguma situação de medo que o afligia tanto.